Malak, um dos maiores e mais perversos cavaleiros apocalípticos. Malak é dono das baixas esferas do mundo espiritual e um dos responsáveis por cuidar dos espíritos de mente degenerada. Esse espírito defere ordens aos seus soldados para que ataquem de forma brutal e estratégica suas presas. Sua especialidade é o ataque ostensivo nos chakras básico, frontal e cardíaco, vampirizando, enfraquecendo e negativando o indivíduo, por meio de abalos emocionais e vícios diversos. Trabalhando com ele, aprendi muito sobre o que são o amor e a vida próspera, e o sentido que isso gera na vida de um ser encarnado. Em uma rara oportunidade de conversa, ele me disse: "Para saber combater, conheça bem o seu inimigo." Em complemento, posso dizer: tudo na vida gira em torno do amor e da prosperidade, em abundância ou em escassez. Elas fazem com que vocês, encarnados, se virem do avesso em busca do nada que têm ou de ainda mais do que já conquistaram. Infelizmente, por viverem em um mundo de provações e constante evolução, a satisfação nunca é total. É nesse ponto que os negativados entram e tomam o controle do leme da vida de vocês. Voltando à história. Depois de um longo período de treinamento no baixo mundo, fui designado para realizar uma missão contra uma jovem moça que aparentemente não tinha qualquer anormalidade. 2 experientes soldados me acompanharam nesse trabalho. Ana, uma bela e jovem mulher de cabelos negros, vivia em uma família tradicional, sem grandes eventos ou traumas. Sua vida era, de certa forma, um tanto quanto parada, levando em consideração tudo o que vira até aquele momento. A moça se relacionava pouco com os homens e em sua vida profissional era pouco notada. Por tudo o que percebi, em dado momento, indaguei a um dos soldados: "Tem certeza de que estamos no local certo? Essa mulher se abstém de quase tudo na vida. Não tem pretensões amorosas e prefere não ser notada em seu trabalho, em vez de ambicionar escadas maiores para ser bem-sucedida. Afinal, o que viram nela?" Um dos soldados respondeu: "É claro que temos certeza. Malak nunca erra. E logo ela sentirá nossa presença." Deferidas essas palavras, poucas semanas depois, Ana começou a sentir os primeiros sintomas de nossa presença. Dormia muito mal e sempre se sentia muito pesada, mas não sabia a origem ou o porquê. Em paralelo, outro soldado que nos acompanhava fazia um trabalho obsessivo, ostensivo em sua cama, e embaixo dela, no chão, usando simbologias da baixa magia. Algumas eu reconhecia de uma de minhas encarnações anteriores, mas não sabia ao certo de qual. Em suas poucas noites de sono, quando mal dormia, Ana sonhava com um belo homem, forte e sereno, que vinha em sua direção, cantando e recitando poemas, com os quais ela se deleitava. Finalmente, o trabalho começava a surtir efeito. A isca tinha sido fisgada. A moça tinha tudo o que desejava sem precisar sair do conforto de sua cama. A cada noite que dormia, ela se entregava ainda mais, e quando acordava tinha um enorme cansaço, misturado a uma sensação de satisfação e prazer físico. Foi assim por um longo período. Ela não saía mais de casa e, com o tempo, perdeu os poucos amigos que restavam, o emprego e, por fim, a vontade de viver nesta terra.
Seu desejo era morrer para encontrar-se com seu amado, que todas as noites a visitava em sonho. Afinal, era aquele o seu momento de puro êxtase, quando se sentia completa e amada. Preocupada com a situação, sua mãe decidiu interferir e confrontou a filha. Ana, você está se entregando e só você não percebeu. Olhe-se no espelho e veja seu rosto. Sinta seu cheiro. Não sente que tem um odor podre ao seu redor que se espalha por toda a nossa casa? Todos os seus amigos sentem a sua falta. Todos ligam perguntando sobre você e eu não sei mais o que responder a eles. A mãe de Ana, Dona Isilda, uma senhora morena, de semblante firme, era devota do espiritualismo. Seu espírito carregava as marcas de diversos mistérios e muita força. Além de muita fé, Isilda tinha uma sensibilidade incrível. Em meio ao embate, Ana saiu do quarto nervosa e se trancou no banheiro. Nesse exato momento, a mãe entrou no quarto da filha com um turíbulo e uma vela branca, entoando um canto de simples entendimento, mas de uma força surreal. Com uma das mãos balançava o turíbulo, de onde saía uma fumaça branca e forte. Com a outra segurava uma vela acesa, que formava enormes símbolos de fogo no ar. Poucos minutos depois, ao seu lado, apresentou-se um homem de cor parda, semblante firme e um cocar na cabeça. Parecia um xamã. Naquele instante, todo o quebranto que envolvia o ambiente se dissipou, e os 2 soldados que me acompanhavam sumiram como pó. Quando percebi, era o único que restava naquele lugar. Comecei a gritar e a tentar me mexer, fugir, mas era inútil. Até tentei me transfigurar em uma forma demonizada, mas a mulher não se assustava. Nada tirava sua concentração. Abatia sua fé ou sua determinação. Com leveza nas palavras, ela disse: "Do branco você veio, e ao branco retornará." Olhei novamente em direção à mulher e ao índio, mas agora enxergava a imagem do sacerdote que me socorreu em outras terras. Como isso seria possível? Pouco tempo depois, Ana voltou para o quarto e começou a gritar e a ofender a mãe, que deixou o turíbulo cair no chão, pois perdera a concentração e o domínio da situação. Assim, meus companheiros conseguiram retornar à guarda do local, para que eu pudesse seguir com meu trabalho e com a nossa missão. Quando Ana fez aquilo, eu finalmente consegui me concentrar e me conectei à sua mente. Naquele momento, éramos um. Minha mente era a mente dela. O que eu pensava, ela fazia, e o que sugeria, ela desejava. Aquela sensação era fascinante e inenarrável. O poder tinha voltado às minhas mãos e eu, novamente, pude usar minha capacidade de domínio mental sobre a vítima. Quando o clima se acalmou, a garota dormiu e os soldados me avisaram que dali em diante eu seguiria sozinho com meu trabalho. Minha missão seria torná-la bastante confiante, a fim de que destruísse sua mãe. Antes de sair, o soldado me disse: "Esse espírito é um grande tributo a Malak. Ele tenta aprisioná-lo há centenas de anos, mas sempre encontram uma maneira de ela reencarnar ao lado dessa feiticeira branca e dos outros que sustentam suas forças. Tome cuidado com ela e com o índio que apareceu." Eu estava tão confiante, me sentindo tão pronto para voltar ao trabalho, que não dei a devida importância àquela informação. Queria iniciar minhas novas experiências logo.
Naquela mesma noite aparecia em sonho como o belo poeta com quem Ana queria viver para sempre. Ela me perguntou se poderia ficar ali por toda a eternidade. Contornei levemente a situação e disse que em pouco tempo ela sentiria na carne tudo o que sentiu em sonho, que a partir daquela noite ela não mais sonharia com poesia, mas a viveria em sua matéria, dia após dia. Horas depois, Ana acordou, se levantou e foi tomar banho. Ela não mais se sentia consumida, tampouco cansada. Era uma nova pessoa. Enquanto se arrumava para sair, sua mãe questionou: Aninha, o que houve com você, minha filha? Seu olhar está distante. Quer que eu prepare um banho de ervas para você? Ana se irritou, pois finalmente estava se sentindo melhor e asperamente retrucou: A senhora está louca. Não é possível que seja incapaz de perceber o quanto me sinto bem. Sinto-me plena. A mãe ficou novamente arrasada por ver-se sem saída. A fim de não perder o espetáculo, fiquei o dia todo com a mulher. E para o meu azar, ou sorte, nos dias de hoje, recebi uma grande lição. A feiticeira branca foi até seu quarto. Pegou alguns fios de contas, suas guias, um ramo de ervas, um maço de velas e começou seu trabalho. Saravá aos orixás do dia. Patacori, meu pai Ogum. Traga sua cavalaria. Traga seus falangeiros para levar todo o mal de minha casa. Salve minha filha, meu pai Ogum. Aninha está com a mente perdida e eu sei que tem magia braba em cima dela. Ela rezava de uma forma diferente. Como eu ainda tinha muitos resquícios de minha última encarnação na Europa, não conseguia entender aquela reza cantada que a mulher entoava. Em poucos instantes, assim que terminou de acender a última vela, vi 2 clarões de luz, um cavaleiro e o índio que já havia visitado a casa anteriormente. Dona Isilda, a mãe de Ana, começou a chorar e de joelhos agradeceu. Saravá, povo de Aruanda, vocês chegaram. Naquele momento as luzes ficaram mais fracas e consegui me colocar na frente dos 2. Quem são vocês? Perguntei. O que pensam que vão fazer aqui? O clarão reacendeu e quando voltou a diminuir, o índio falou: Filho perdido, nós somos enviados do Pai Maior e em nome de Deus e dos orixás maiores atendemos ao pedido dessa mãe. Viemos retirar todo o mal colocado por você e pelos que mandam em ti nessa casa. Nossa missão não é apenas com ela, filho perdido, mas com você também. Queremos novamente trazê-lo à sua verdadeira casa, sua verdadeira origem. E cabe a você escolher. Agora, desfaça tudo o que fez e conecte seu mental ao nosso para que um dos guardiões venha buscá-lo. Assim que terminou, a luz se dissipou e eu ri da situação, pois sentia que minha força e minha destreza cresciam a cada minuto. Eu ia trabalhar com mais afinco ainda para atender às ordens e aos desejos de Malak. Depois da chegada dos espíritos, Dona Isilda se sentia melhor, mas devido à minha investida anterior, sua sensibilidade estava comprometida, dando-me certa vantagem para continuar ali sem ser percebido. As horas passaram e Ana voltou para casa com raiva, revoltada. Mãe, voltei ao escritório e tentei conversar para reaver meu emprego, mas ninguém entendeu o que eu estava passando.
Aqueles monstros só me criticaram. Ninguém deu atenção ao que eu estava sentindo. Era isso que você queria? É isso que pede nessas suas macumbas? Todos vocês deveriam ir para o inferno, sentir na carne o que eu vivo todos esses anos, com você e esses que você chama nas rezas. Era incrível como minha Ana estava aprendendo rápido que o melhor era se afastar daquelas pessoas, principalmente de sua mãe e da fé que ela seguia. Eu, naquele momento, sequer interferi. Apenas observei. Se eu pudesse, até aplaudiria. Enquanto se deitava para dormir, a moça chorava. Mas no outro quarto, Dona Isilda continuava firme como uma pedreira. Ela não desistia. E mais uma vez se colocava em meditação e oração. Como não queria ser visto pelo cavaleiro e pelo índio, saí da casa rumo ao reino de Malaque. No caminho para os portões da fortaleza, fui abordado por um homem com uma longa capa preta. Ha, ha, ha! Salve, trabalhador da mente! Falaram para eu buscar você. Quem é você? Perguntei. Quem sou eu? Ha, ha, ha! Destruíram sua mente tanto assim? Não reconhece meu olhar? Eu não vou perder meu tempo refrescando sua memória agora. Considere-me apenas como um guia turístico. Vou levá-lo para conhecer um lugar. Fique tranquilo, ninguém dará por sua falta. Reconheci aquele olhar profundo, sabia quem era, mas teimava em não acreditar. Como a vibração dele se assemelhava à minha, decidi deixar que me mostrasse o que queria. Afinal, eu tinha bastante tempo e muitos avanços concretizados até então. Após uma longa caminhada, percebi que estávamos de volta à terra e minha fúria aparente denunciou o que pretendia dizer. Aonde está me levando? Ha, ha, ha! Está na hora de você visitar um velho conhecido. Este lugar é muito parecido com aquele na Europa, onde você passou a maior parte do seu tempo. Não reconheceu o ambiente, as paredes, os pacientes? E continuou. Algumas noites eu venho aqui visitar velhos amigos encarnados e chutar o rabo de alguns invasores que vêm atrapalhar o serviço de guarda que meus irmãos fazem. Quando reconheci onde estávamos, mais uma vez tive aquela sensação de morte, culpa, remorso. Uma mistura de sentimentos, todos ao mesmo tempo. O homem ao meu lado parecia se deliciar com tudo o que via e ria, sem parar. Ha, ha, ha! O que foi? Você nem passou pelos portões e já está arrependido de ter me acompanhado? Nem comecei o meu trabalho e você já quer mudar de lado? Para o meu lado? Negativo, doutor, ainda não. Até que voltemos aos portões onde o busquei, não pensará ou falará, apenas observará tudo. Veja todo o dano que causou. O local no qual entrávamos era uma clínica de recuperação de pessoas com deficiências mentais e psicológicas. Muitos apresentavam a patologia desde o nascimento, enquanto outros a desenvolveram ao longo da vida. Alguns apresentavam também sintomas parecidos com o de Ana e Dona Isilda, a tal sensibilidade, entre aspas, mais conhecida como mediunidade, que ali era tratada como uma doença crônica e incurável. Após algum tempo no local, chegamos à ala das crianças. Ali, a cada leito pelo qual passávamos, sentia que era engolido pelos olhos de todos.
Eram olhares de cobrança que denunciavam o motivo pelo qual eu fora trazido. Chegando ao último leito, o guardião me colocou de frente para um jovem menino que aparentava ter, no máximo, uns 7 anos. Mas seu espírito era muito vivido. Ele havia sido colocado naquela situação por um problema ocorrido em sua última encarnação. Pelo pouco tempo em que ficamos próximos a ele, senti um incômodo enorme, pois ele parecia me conhecer intimamente. Ha, ha, ha! Este aqui, doutor, também não reconhece? No campo de concentração foram tantos que você nem sequer se lembra dos mais próximos a você, não é verdade? Um dia trarei você de volta, mas saiba que isso tudo é consequência do trabalho que você fez em sua maravilhosa, entre aspas, vida passada. Será que um dia este aqui volta da demência? A destruição que você causou na mente desse menino vai demorar muitas encarnações para se regenerar totalmente. E saiba, se algum dia você mudar de ideia e de lado, este será um dos primeiros lugares aonde vou trazê-lo. Agora, vamos embora. Nossa viagem de volta se deu em um silêncio estarrecedor. Eu tentava me lembrar de quem era aquele menino, de quem era o guia turístico, entre aspas, e ao mesmo tempo me concentrar na missão que havia recebido. A confusão era tanta que quando chegamos aos portões eu não conseguia encará-lo. Doutor, espero que tenha entendido tudo durante nosso pequeno passeio. Pense um pouco sobre tudo o que viu, sobre tudo o que fez enquanto era vivo e sobre tudo o que anda fazendo agora, depois de morto. Não sou eu quem mostrará o caminho. Esse é um problema seu e de sua evolução. A escolha cabe a você. Ha, ha, ha. Quem é você, afinal? Questionei. Eu? Eu sou um guardião. Mas como estou em serviço, pode me chamar de Senhor Capa Preta. Ao passar pelos portões do reino de Malak, entrei diferente de como havia saído. Estava orgulhoso pelos avanços com Ana, mas também curioso sobre o que fazia aquele que se auto-intitulava Guardião Capa Preta. Sentia-me dividido entre os dois lados. Se com Malak teria poder, do outro lado receberia algumas respostas, ainda que precisasse pagar minhas dívidas. Quando cheguei ao salão principal, fui anunciado por um sentinela. O doutor está aqui. Meu senhor, venho trazer novidades sobre o trabalho que estou realizando. Como está meu tributo? Malak perguntou. Ana, confirmei. Desde que me instalei na casa dela, consegui alguns avanços, mas fui abandonado pelos soldados que designou para que me escoltassem na campanha. Covardes que me deixaram na mão. Fui 2 vezes surpreendido por guerreiros de grande força. Um deles intimidou-me, pois afirmou me conhecer e queria me convencer a mudar de lado. E o que você fez, doutor? Mudou de lado? É claro que não, senhor Malak. Vim apenas para dizer que mesmo com a fé arrebatadora de sua mãe, fiz Ana se voltar contra ela, duvidando de suas forças e divindades, trazendo a ela descrença na fé, no amor e na prosperidade. Uma vez que o vício que alimentou por seu falso amante fez com que ela perdesse o emprego. Viram? Quando eu disse que o doutor era uma pedra bruta, estava correto. Bastou uma frase minha para que ele absorvesse tudo e colocasse em prática. Parabéns!
Agora dê continuidade a seus trabalhos e concentre-se em atacar a velha que mora na casa, pois ela é esperta e não pode recuperar as forças. Prontamente concordei com a cabeça e pedi para me retirar do salão. Doutor, cuidado com aquele a quem vai se aliar. Tivemos muito trabalho para trazê-lo para o nosso lado. Não é todo dia que temos o mistério da luz a nosso favor. Ao sair, fiquei me perguntando sobre tudo o que tinha acontecido até aquele momento. O poder e a vontade de me redimir por tudo atordoavam a minha mente. Quando passei pelos portões com destino ao lar de Dona Isilda, pensei em voltar sozinho àquele hospital. Mas uma sentinela logo apareceu para me escoltar até a casa. A força da fé. Quando voltei à casa de Dona Isilda, senti uma grande tristeza no local, o que deveria me deixar feliz, satisfeito, mas não foi o que aconteceu. Na casa havia muita sujeira e lixo acumulado, que atraíam insetos e parasitas, alguns visíveis ao olho humano, outros não. Uma casa com esse tipo de vibração abre portais invisíveis para parasitas e sanguessugas de todas as formas e níveis. Por um instante hesitei sobre o que estava fazendo, quem eu era e o que queria fazer com minha vida pós-morte. Haveria alguma forma de me retratar com o divino? Assim que aquele pensamento me ocorreu, uma explosão de fogo e uma luz negra surgiram à minha frente. O próprio general viera à terra para me confrontar. Malak estava ali. No momento em que o general chegou, Dona Isilda sentiu-se agitada, mas como estava sem forças, não conseguiu se levantar. No outro cômodo, Ana também sentiu a mudança no clima. A sua única reação foi chorar e gritar histericamente, debatendo-se na cama, clamando por ajuda. Insolente! O que pensa que está fazendo? Mudando de lado? Se arrependendo? Vou destruir esta casa com minhas próprias mãos. Vou pegar o que é meu, custe o que custar. Assustado, eu não sabia como reagir. Mas como uma de minhas qualidades era a frieza, mantive-me centrado e indaguei. Senhor Malak, desde que desencarnei, tornei-me um escravo de tudo e de todos. Fui uma marionete do baixo mundo, corrompido de todas as formas, sem o direito de reclamar, e agora me tornei sua marionete. Quero saber o porquê. Qual a importância de destruir esta casa? Qual a relevância dessas mulheres para serem aniquiladas? E qual a minha importância? O que quis dizer com o mistério da luz, referindo-se à minha pessoa? Enquanto eu confrontava um dos maiores generais do baixo mundo, diversos soldados se juntaram ao redor de Malak. Eram seres bestiais e demonizados. Estavam ali para acabar comigo. Doutor, jamais imaginei que precisaria abrir mão de alguém com tanto poder quanto você. Mas não me deixe escolha. Nunca fui confrontado, tampouco uma ordem minha foi questionada. Basta, acabem com ele. Quando pensei que aquele seria meu fim, senti novamente um cheiro de ervas queimando e vi um clarão com símbolos mágicos. Era a Dona Isilda cantando sua reza. A partir daquele momento não me senti mais incomodado, senti-me em paz, pois entendi que eu mesmo alimentava tudo o que me consumia com meu débil estado de consciência. Foi então que à minha frente surgiu um grande cavaleiro de capa azul, defendendo-me, e em um giro só
fui levado daquele local. Junto ao cavaleiro chegaram vários índios falangeiros que levaram os soldados de Malaque para outra dimensão. Dona Isilda permaneceu queimando ervas, cantando e rezando para que sua filha, Ana, recobrasse a consciência e ficasse mais calma. Aninha, hoje iremos a um terreiro de Umbanda. Mãe, eu não aguento mais. Minha vida foi jogada no lixo e hoje eu senti a morte perto de mim. Ajude-me, leve-me a esse lugar o quanto antes. Assim que tudo se acalmou, fui abordado por um velho conhecido. Ha, ha, ha! Olha só quem está de volta em casa. Doutor, agora sim podemos falar. O que houve, senhor Capa Preta? Por qual motivo, nos momentos de maior confusão e tempestade, sou abraçado? Você mesmo que tanto falou a meu respeito, agora me trata como um semelhante? Semelhante meu? Jamais! Porém, não podemos negar ajuda quando a ordem vem de cima. Você não se recorda de quem era? Antes de sua última vida, você foi um grande sacerdote. E com sua mente e suas palavras ajudou muito a sua comunidade, que sofria com a peste. Ainda que não houvesse nada a ser feito, você acalmou o coração daquelas pessoas, trazendo luz, esperança e fé. Quando o novo momento de tormenta se aproximava, o grande Criador o designou para uma missão similar, mas dessa vez a batalha foi vencida por sua vaidade e por seu ego. Você preferiu usar seus talentos para obedecer a um dos generais que havia encarnado para destruir o planeta azul. Ali, meu irmão, você caiu. Se tivesse feito como em sua encarnação anterior, nem guardião aspiraria a ser. Mas como você é burro, pelo visto não aprendeu direito. Ha, ha, ha! Mesmo com toda a ousadia daquele guardião, eu o via como um bom homem, que dentro de seus mistérios trazia sua própria forma de verbalizar suas verdades. A partir daquele momento, eu sabia que finalmente estava dando o meu primeiro passo rumo à estrada da evolução. Sim, o caminho que fiz em direção à luz pode ter sido rápido, aparentemente, mas como havia dito, o mundo atual necessita que as mudanças evolutivas ocorram a passos largos, devido à sua urgência de transformação e regeneração. Eu tinha consciência de meus talentos, e quando o guardião me lembrou de minha vida sacerdotal, entendi por que foi levado ao monastério e por que Malaque me queria tão perto. Os ensinamentos de Hur. Quando o guardião Capa Preta relembrou meu passado, tudo que eu tinha aprendido e vivido até aquele momento voltou à minha memória. O lugar para o qual fui trazido era muito parecido com os belos bosques e terras altas, com paisagens estonteantes, nas quais morei em vida. Fiquei ali por um longo período para me recuperar energeticamente. Havia muita alegria, cânticos, flora e fauna fartas, carregadas de energia. É um ar tão puro que eu jamais poderia descrever o que sentia ao respirar. Os nativos chamam o local de Aruanda. Um belo dia, enquanto caminhava por lá, fui parado pelo mesmo cavaleiro de capa azul que me resgatou. Doutor, vejo que está bem melhor. Sua recuperação enche meu coração de alegria, mas o dever o chama. Então apresse-se e encontre-me na torre central, onde muito será revelado a você.
A caminho do local, tive medo de que tudo aquilo fosse uma grande armação, para que eu fosse novamente aprisionado. Seria uma nova audiência? Seria a marionete de quem agora? A cada passo dado, eu ficava mais receoso com relação ao que poderia acontecer. Preparava-me para o pior. Ao entrar, fui recebido pelo homem que era incapaz de encarar, devido ao peso da culpa que ainda carregava. Ali estava, novamente, o caboclo plasmado, com os paramentos sacerdotais de sua última encarnação. O homem que me salvou no monastério e que me arrebatou em minha última missão a serviço de Malak, recebia-me de braços abertos. Seja bem-vindo ao lar, sacerdote, ou prefere que eu o chame de doutor? Espero que tenha tido excelentes recuperação e regeneração. Além disso, desejo profundamente que tenha refletido e se arrependido de tudo o que houve até agora. Apesar da resistência de alguns, avaliamos sua existência como um todo, e não apenas as suas ações na última encarnação. Nesta nova vida, aproveite sua chance derradeira com sabedoria. Nós estamos em um momento de muita tensão, e tenho certeza de que você será uma peça-chave para que nossa missão seja um absoluto sucesso. Foi por isso que o trouxemos de pronto para a colônia. Agora, apresse-se. Teremos um momento de vibração, clamando às forças superiores que nos sustentem. Os espíritos naturais daqui também anunciaram que haverá um rito de iniciação ainda hoje. A torre central era puro brilho e energia, do chão ao teto. Havia simbologias das quais eu vagamente me recordava, de ter lido em meus tempos sacerdotais. Sem exceção, tudo acontecia primeiro em Aruanda, e com a outorga dos espíritos naturais, os orixás, como chamam ali. Poderia ser revelado em vida para que fosse usado na terra com a finalidade exclusiva de fazer o bem e a caridade ao próximo. Todos os iniciados que utilizam esse conhecimento com intenção contrária são duramente penalizados após o desencarne. Durante o momento de vibração aos orixás, sentei-me próximo aos outros moradores da colônia, e ao meu lado ouvi um ancião dizendo: Doutor, eu sou Hur, o ancião guardião deste local. Chegou o momento em que você renascerá como um espírito de luz, um guardião do Criador. A partir de agora, nasce um novo ser, pois do branco você veio, e ao mais puro branco da luz retornará. Aproveite estes últimos instantes aqui em Aruanda, para aprender mais sobre sua nova velha família. Bem-vindo à sua nova vida, sacerdote. Após uma breve pausa, Hur continuou. Leve sua missão com a fé inabalável, com a força de um guerreiro e com a capacidade transformadora de um curandeiro. Logo mais, os naturais virão para marcar seu espírito definitivamente. Após esse rito, receberá suas missões de resgate. Saravá, que os orixás o acompanhem. Sentia-me emocionado, pois junto àquelas palavras ouvia os cânticos acompanhados por tambores que anunciavam a vinda de algo grandioso. No alto, 3 luzes anunciaram a chegada dos mestres, que representavam diretamente as forças dos orixás, louvados nas belas palavras de boas-vindas de Hur, o ancião. Tive a sensação de que se completava aquilo que estava vazio dentro de mim. Senti-me tão magnetizado
tão transbordado por aquela energia que nem percebi a presença dos 3 espíritos naturais. A emoção era tanta que fiquei totalmente paralisado. 2 dos 3 espíritos presentes no centro da torre eram anciões. Um negro de vestes brancas e um cajado com símbolos que representavam os 2 mundos, as 2 vidas. E outro coberto de palhas, misterioso e silencioso. O terceiro orixá era um jovem guerreiro que logo reconheci. Era o cavaleiro de capa azul que havia me resgatado. Quando pensei em me manifestar, Hur interrompeu meu pensamento. Filho, hoje você renasce. E o grande Criador designou esses mestres naturais para protegê-lo e guiá-lo em sua nova caminhada. A partir de agora, você está a serviço de Deus e dos orixás. Cada um deles será responsável por um aspecto do trabalho que você realizará na terra, mas não em carne. Aproxime-se, eles o aguardam. Timidamente levantei-me e segui em direção aos 3 espíritos, tão altos e imponentes. Não me sentia merecedor de estar ali. Mas quando ia abrir a boca para falar, o cavaleiro postou-se à minha frente e mentalmente disse: Eu sou Ogum, e com a mesma alegria que o Criador o concebeu, aceito você como meu filho. Pelo amor dele a você, resgatei-o das garras de Malak, para que não fosse levado às celas umbralinas novamente. Sua missão é maior do que imagina. Então, eu serei o responsável por guiá-lo em sua estrada. Tenha a força do guerreiro em você. Minha espada e meu escudo serão suas armas de batalha. A partir de agora, concedo-lhe o símbolo do trono da lei divina, para que seus caminhos sejam sempre abertos e direcionados à prática do bem maior. Ajoelhe-se agora, perante a nós e a todos que estão aqui, soldado. Quando o senhor Ogum terminou sua fala, ele se afastou e plasmaram-se em minhas mãos uma espada romana e um escudo. Senti uma enorme emoção, pois sabia o peso da responsabilidade que carregaria a partir daquele momento. Ainda haveria muito pela frente. Em seguida, o ancião das palhas se aproximou. Em um gesto que para mim parecia ensaiado, todos do salão se ajoelharam. Com minha ignorância, acabei pensando alto demais. Por que todos o reverenciam? Hur, que estava próximo, respondeu calmamente em forma de anúncio. Ajuberô, atotô, obaluaê. Deem passagem ao grande feiticeiro. Assim como todos os presentes, continuei abaixado e logo senti sua presença à minha frente. Sua energia era calma, tranquila, e preenchia mais uma parte do vazio que eu tinha em meu espírito. Seria eu absolvido por tudo o que havia feito? O tempo passava e o homem coberto de palhas continuava à minha frente. Mas alguns instantes antes de ele partir, senti algo encostando em minha cabeça. Abri os olhos e fui levado para outra dimensão, onde finalmente ficamos frente a frente. Desesperado, pedi perdão por tudo o que ocorreu. Mas toda vez que eu pensava em balbuciar alguma palavra, o orixá Obaluaê, também chamado Chapanã, batia o pé direito e chacoalhava um instrumento de palhas, ornamentado com pedras, fitas e búzios. Apenas quando decidi parar de falar e lucubrar, esvaziando minha mente,
senti sua presença em meu pensamento. Quando dei por mim, o Baluaê girava de forma cadenciada, mas a cada volta sua velocidade aumentava e suas palhas subiam mais. Quando enxerguei o clarão roxo de seus olhos, fui hipnotizado de tal forma que pude ouvir sua voz em minha cabeça. Cubra-o com minhas palhas para que se cure de todas as feridas e de todas as dores que causou a si próprio em vida e em espírito. Sua missão a partir de agora é ajudar a combater e destruir toda a maldade do mundo. Faça com que o povo da terra tenha consciência dos estados de transformação e regeneração necessários para a ascensão espiritual. A partir de agora, você também carrega o sinal da evolução dentro de você. Use-o, forme um exército e então estará finalmente pronto para escrever sua grande história pelo caminho da evolução. Quando o velho Chapanã se afastou, sobrou apenas o orixá que irradiava uma energia tão magnetizadora que, mesmo estando forte e renovado, eu não conseguia me manter de pé diante de tanta luz e poder. Era Oxalá, que se aproximava para colocar em mim o último sinal. Antes de finalizar o ritual, os 3 espíritos naturais se puseram à minha frente, e o Senhor da Fé, como portador da palavra, sem rodeios, disse: Tenha em mente que a partir de agora morre o espírito de quem você era, para que possa regenerar-se em um novo ser. Sua salvação somente será plena caso se mantenha conectado com as forças da fé, da lei e da evolução divina. Lembra-se de quando fugia das bombas e quase morreu congelado? Naquele momento você viu uma mulher, certo? Sim, quando desfaleci, tive a sensação de entrar em um vácuo. Senti o tempo parar. Oxalá continuou a falar apenas em minha mente. Não era uma mulher, meu filho, e sim uma força cósmica, agente da fé, também conhecida como Logunã. Naquele momento, ela se apresentou para iniciar um processo de esgotamento e reequilíbrio em seu espírito. Por isso, aquele turbilhão de ar sugou momentaneamente o espírito de seu corpo. Consciente de que tinha uma longa missão enquanto espírito, ela tratou de recuperá-lo, cristalizando toda a sua energia e seus pensamentos negativos, a fim de que nós, os orixás e os mentores de luz, conseguíssemos auxiliá-lo nessa jornada de provações, missões, evolução e propagação da fé na Terra. Em seguida, continuou: Malak sempre soube de suas qualidades e das coisas que guardávamos para você quando voltasse à colônia. É claro que, em função de seu desvio de conduta moral, você não trabalhará diretamente para nós, mas irá para um lugar onde terá a liberdade e a desenvoltura que o trabalho exige. A você, meu filho, eu entrego o símbolo da estrela do Oriente, regente da força magnetizadora da fé e da luz. A partir de agora, trago à sua memória suas experiências como um grande sacerdote nas terras altas, arrebatadas pela peste. Dou a você a força e o mistério da luz. De agora em diante, você será mais um dos guardiões do mistério da fé. E completou: Hoje você nasce e ascende como guardião Lúcifer da estrela do Oriente.
Nasce o guardião da luz. Após receber a outorga dos orixás para seguir minha missão dentro do caminho da luz, ouvi atentamente todos os conselhos e, em seguida, saí do salão acompanhado por Hur. Ao atravessarmos o portal da torre, porém, uma grande surpresa. Hur havia plasmado a forma de um caboclo com um lindo cocar de penas brancas. Aquela imagem e aquele semblante me deixavam estarrecido. Salve, guardião da luz! Vejo que fiz muito bem ao salvá-lo daquela tempestade de neve, não é verdade? Surpreso por vê-lo novamente, não perdi a oportunidade de confrontá-lo e finalmente descobrir quem era. Afinal, poderia me dizer o que houve no monastério? Naquele momento, como sabia de tudo o que viria a acontecer comigo? Guardião, coloque de lado sua última encarnação como psicólogo e lembre-se de seus tempos como sacerdote. O que são os desígnios de Deus? No instante em que ele proferiu aquelas palavras, parei para refletir. Enfim, tudo fez sentido. Quando saí do turbilhão de Logunã, só queria ver e sentir o que estava ao alcance do meu entendimento naquele momento. Minha mente não processaria nada além do óbvio. É por isso que, enquanto estava na prisão umbralina, minha cabeça processava tudo em looping. As bombas que armavam e explodiam em meu pensamento, na verdade, eram resultado da prisão interna na qual eu me coloquei com as ações e atitudes tomadas durante minha vida. Em um lapso de sanidade, conectei-me com um sentimento próximo ao de fé e libertação, e consegui sair da prisão do tempo. Ainda que tenha exercido muitas ações negativas enquanto era soldado de Malak, tornei-me consciente a partir daquele momento. Quando voltei de minha autorreflexão, Hur, sorrindo, me disse: Guardião, agora você está preparado. Siga rumo aos portões de saída de Aruanda. Aquele que o trouxe aguarda ansiosamente por você. Antes de agradecer a ajuda em minha reflexão, mais uma vez indaguei quem ele realmente era. Estava decidida a sair dali com aquela resposta. Se precisa tanto de um nome, pode me chamar de Pena Branca, ou continue a me chamar de Hur. Oxalá me enviou para perto de você, para que minha força e meu mistério da fé o ajudassem a aceitar o desencarne e a salvação com mais facilidade. Quando estava perdido no monastério, o sacerdote que viu não era um homem de carne e osso. Ali você já enxergava além da existência. Não sou ninguém especial, apenas um humilde mensageiro e trabalhador a serviço dos orixás. Após suas palavras, nos despedimos carinhosamente e parti rumo ao desconhecido. Confiante, sabia que finalmente seria útil, fazendo o bem e usando minhas habilidades para um propósito muito maior do que minha vaidade, muito maior do que eu. Ao atravessar os portões de Aruanda, um velho conhecido me esperava. Ha, ha, ha! E não é que você entrou de uma forma e saiu de outra? Salve, capa preta! Finalmente me encontrei e agradeço a você por acreditar que eu poderia ser útil, ainda que fora dos portões da colônia. Lúcifer, entendo seu momento de êxtase, mas agora que já aprendeu como funcionam as coisas do lado de cá, vou levá-lo para o meu posto de trabalho, na esfera onde também ficará o seu. A partir de agora, aconselho que você plasme a aparência que realmente quer ter. Essa roupa branca não combina com você. Ha, ha, ha.
Em seguida, continuou: nossa viagem será longa, será uma boa oportunidade para que seja telhado por mim. Dessa forma, estará bem preparado para os seus trabalhos futuros. Durante nossa migração para o Castelo dos Guardiões, Capa Preta falava muito sobre o que era ser um agente da lei e dos orixás, um mensageiro de Orum, o mundo espiritual, entre outras coisas. Como ele não parava de falar e a conversa era muito edificante, a viagem foi rápida e logo chegamos ao nosso destino. Lúcifer, agora vou me retirar, pois tenho assuntos pendentes. Fique à vontade. Em breve vamos conversar mais a fundo sobre os seus objetivos aqui em minha terra. Por ora, considere-se meu convidado de honra. Quando o guardião saiu, aproveitei para realmente descansar a mente e refletir sobre tudo o que havia passado. Foram longas e intensas jornadas. Ao contrário do que se pensa, tornar-se um guardião não é uma tarefa simples. Guardião é uma patente que não pode ser obtida simplesmente pedindo perdão ou demonstrando arrependimento por todos os erros cometidos enquanto encarnado e ou desencarnado. Quando o Lorum nos concede a dádiva da encarnação, fazemos um trato quanto àquilo que deve ser realizado, principalmente nos quesitos processos evolutivos, entre aspas, e servidão em causas caritativas, entre aspas. Ser um trabalhador da luz requer muito tempo de entendimento sobre o eu interior. Se durante as consultas nos terreiros e centros, os irmãos de luz que dissertam sobre os encarnados precisam ser seguros de si, imagine nós, espíritos. Nós precisamos atingir uma perfeição ímpar diante das batalhas e dos desafios que enfrentamos no mundo que os vivos não veem. No meu caso, especialmente após ser resgatado, passei um longo período na colônia de Aruanda, observando como um espírito de luz vive e qual é o real sentido da vida. Ali aprendemos muito sobre as questões da fé, do amor, do conhecimento, da lei, da justiça, da geração e da evolução. Uma vez que os entendemos, vivemos e aplicamos, dia após dia, as qualidades do grande arquiteto do universo. Compreendemos o sentido da vida e da morte, e a partir desse momento escolhemos qual caminho queremos seguir. Logo após meu rito de iniciação, soube que minha missão era auxiliar na evolução do ser, por meio da fé. Por isso, fui encaminhado para Aruanda, onde o trabalho de transformação é frequente, infinito. Durante minhas encarnações, passei por muitas experiências e muitos corpos. Bem vividas ou não, não é essa a questão. Dentro de minhas principais experiências, como sacerdote, mago, alquimista e psicólogo, adquiri conhecimento suficiente para trabalhar de forma ímpar, como um soldado da fé. Agora, como guardião, bastava saber o que o destino me guardava. Seriam guerras, reencontros? Foi com essa esperança no olhar e no coração que aguardei, ansiosamente, o retorno de meu companheiro, o Senhor Capa Preta. Os ensinamentos de Ramel. Após uma longa espera, meu companheiro chegou um pouco machucado, mas com um semblante aparentemente leve. Meu amigo, o que houve? Por que não me chamou para acompanhá-lo? Olhe seu estado. Doutor, que esta seja a última vez que me indaga algo assim. Um bom líder ensina aos seus semelhantes em quais lutas eles devem ou não entrar. Você mal saiu da colônia e já quer seguir o mesmo ritmo de alguém como eu. Ha, ha, ha! Em breve espero que supere minhas expectativas
e principalmente as do maioral. Ha, ha, ha! Vamos, vou levá-lo para o seu verdadeiro lar. Ramel espera por você. Mal tinha chegado e já me mudaria novamente. Com toda aquela rotina de ir e vir, pensei se eu não seria um cigano em vez de um guardião Exu. Ao chegarmos ao reino de Ramel, os guardiões que cuidavam do local abriram passagem e anunciaram nossa chegada. Salve, Ramel! Aqui está o mais novo falangeiro do orixá Oxalá. Lúcifer, seja bem-vindo. Espero que esteja satisfeito com minhas instalações. Afinal, não é todo dia que receba alguém das terras altas. Ramel, muito obrigado por sua hospitalidade. Já que estamos os três juntos, gostaria de saber o que me aguarda adiante. Penso que, devido à outorga concedida pelos orixás, tenho muito a fazer. Necessito pagar por meus erros e por minhas dívidas do passado. Fique calmo, homem, tudo na hora e no momento oportunos. Ser sábio também é ser paciente. Sou Ramel, líder dos guardiões dos mistérios da luz e da fé, e tenho a obrigação de prepará-lo para lutar suas próprias guerras em um campo de batalha novo, diferente até mesmo para mim. O que seriam esses novos campos de batalha? Já vivi em tempos difíceis de guerra. No Brasil, há uma religião pura, ainda recente, que utiliza a mediunidade para que nós, espíritos de luz e da lei divina, possamos trabalhar de forma edificante aspectos da evolução e da cura física e mental daqueles que recorrem a esse tipo de auxílio. Como essa nova religião está trazendo rapidamente novos adeptos, muitas falanges e diversas linhas de trabalho regidas pelos sagrados orixás baixam nos solos sagrados para trabalhar. É aí que entramos, ora guardando os portões dos templos, ora dividindo nossas experiências com os demais quando nos dão oportunidade. Que religião é essa, afinal? Perguntou Lúcifer. Chamam-na Umbanda, esclareceu Ramel. E onde entramos nessa trama? Onde entramos, Lúcifer? Não se lembra de nada do que fez na casa daquela família? Muitos espíritos, semelhantes aos que você já foi um dia, são especialistas em destruir os seres encarnados, atuando em suas maiores fraquezas. Mas quando a luz da fé de Oxalá irradia sobre o ser encarnado e o espírito de baixa luz, ambos são magnetizados com seus parasitas para serem arrebatados por nós, agentes da lei, cada qual atuando em sua falange e especialidade. Alguns chamam de trabalho de desobsessão, transporte, descarrego e encaminhamento. Ramel, isso significa que aprisionamos esses seres negativados? Ha, ha, ha! Por que está rindo, capa preta? Questionou Lúcifer. Doutor, só aprisionamos aqueles que por demência ou falta de consciência preferem ver e sentir as pontas de meu tridente ou a lâmina da minha espada, em vez de me servirem de bom grado. Você acha que todos são levados para serem regenerados em colônias? Considere-se uma exceção, meu caro amigo. São anos e anos de escravidão, Lúcifer. Muitos por opção própria. Ainda que tenham adquirido o mérito da liberdade, pedem para ficar na rédea curta, devido à fraqueza de suas mentes, disse Ramel. E assim começou minha longa estada nos domínios de Ramel. Ali aprendi e coloquei em prática ensinamentos sobre o bom combate, os valores e o trabalho em equipe.
ainda que fosse na ponta do meu chicote. Ha, ha, ha. Enfim, chegou a hora de assumir meu posto. Durante meus trabalhos, coloquei muitos espíritos caídos nos elos de minha corrente. Nas horas livres, guardava os portais de outros solos religiosos, distintos da Umbanda. Como guardiões, trabalhamos para quem precisar, desde que mereçam. E que sua causa, em nome do grande Pai, seja verdadeiramente nobre.